Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Yuri Pinheiro Machado, médico veterinário e consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, presidente da Comissão de Suinocultura da FAEG, presidente da Comissão de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E o tema da nossa entrevista será Balanço da Suinocultura em 2021. Yuri, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Divino Ronaldo, boa tarde, ouvintes da Morada. É uma satisfação mais uma vez participar aqui contigo, Divino Ronaldo, para a gente trazer um pouco desse mundo da suinocultura. Yuri, e numa data bem legal, né? Hoje é quinta-feira, mas agora, depois de amanhã, será o Dia do Suinocultor, dia 24 de julho. Você sabe me falar por que foi escolhida essa data, 24 de julho, para comemorar o Dia do Suinocultor? Não sei, Divino, não sei. Tudo bem, deve ter um motivo aleatório, isso não é problema não. O importante é que tem a data e vamos aproveitar falando como é que está o mercado de carne suína no Brasil. Vamos falar desse primeiro semestre de 2021. Bom, Divino, nós tivemos aí o ano passado, vamos começar com o ano passado para a gente ter um ponto zero aí de referência, né? 2020 foi um ano muito bom, tanto em termos de produção. O Brasil bateu recorde aí de produção, né? Nós tivemos um crescimento em 2020 da ordem de quase 8,5% de carne suína produzida no Brasil, e também tivemos um recorde de exportação, né? Então, o Brasil, ano passado, beirou 4,5 milhões de toneladas produzidas, e a exportação beirou 1 milhão de toneladas. Né? Uhum. Foi um ano que, apesar da pandemia, a cadeia de suínos conseguiu superar todos os desafios, inicialmente os desafios de logística, depois até as questões relacionadas à própria fechamento de comércio, do food service, que a gente chama, né? Restaurantes e bares. E conseguiu desviar, digamos assim, a venda para a parte de varejo, né, fazer com que a carne chegasse na mesa do consumidor, e nós tivemos até um aumento do consumo per capita no Brasil ano passado, né, chegando aí aos 17 quilos per capita ano praticamente no ano passado, né, que é uma barreira que a gente já buscava há algum tempo. Então, a partir do ano passado, né, se a gente for comparar com o primeiro semestre desse ano, o que nós tivemos? Nós tivemos aí o custo de produção já no ano passado, e esse ano entrou muito alto, em função especialmente do preço do milho e do farelo de soja também. Nós tivemos um aumento substancial, aí, mais que dobrou esses produtos. O farelo de soja em torno de 60% a 70%, e o milho praticamente dobrou de preço nesse período, né? E nesse início de ano, aí, em 2021, o que nós observamos, né? A exportação continua em crescimento, né? Nós tivemos aí no acumulado do semestre um aumento em torno de 20 e poucos por cento nos volumes exportados, sendo a China o principal destino. E no mercado interno, nós já temos dados fechados do primeiro trimestre, que o IBGE já publicou. Nós tivemos um aumento ainda da produção, não no mesmo ritmo que vinha anteriormente, mas em torno de 2,8% no aumento da produção em relação ao ano passado, nesse primeiro trimestre, o que fez com que também aumentasse o consumo per capita, né, projetado nesse primeiro trimestre. Só que esse aumento, né, contínuo, com uma demanda, digamos assim, mais vacilante, né, até em função da crise econômica provocada aí pela epidemia de Covid, nós tivemos uma queda do preço pago ao produtor, né, em função desse desbalanço entre oferta e demanda, né. E nesse primeiro semestre, na maioria das praças,
praticamente o produtor operou sem margens, né? Sem margens positivas aí na atividade, né? Em alguns momentos até no prejuízo, até no vermelho, né? Então, o primeiro semestre de 2021, respondendo objetivamente a tua pergunta, foi um semestre bastante difícil aí para a suinocultura, né? Especialmente em função do custo de produção. Esse foi o grande peso. Nós ultrapassamos a barreira dos R$7 de custo de produção por quilo produzido, o que era uma coisa até um ano, até alguns meses atrás, né? Inimaginável, né? E muitas vezes o produtor não conseguiu vender o seu suíno por esse valor, né? Às vezes até abaixo desse valor. Então, realmente está sendo um ano bastante complicado. O segundo semestre já é uma outra história, a gente já tem uma outra visão, depois a gente pode falar mais adiante. Bom, eu vou pegar tudo isso que você falou e nós vamos destrinchar ponto por ponto para entender um pouquinho mais. Então, nessa data do dia 24 de julho, você acha que o suinocultor ele tem mais motivo para comemorar ou para se preocupar? Bom, eu acho que a gente tem que ter um otimismo em função de alguns sinais do mercado e ficar atento a outros sinais importantes também, né? Então, comparando com o primeiro semestre, eu vou te dizer que eu fico um pouco mais esperançoso, né, e mais otimista em relação ao segundo semestre. Por quê? Bom, vamos começar pelas notícias ruins, né? A primeira notícia ruim que nós temos é relativa à safra de milho, a segunda safra que está sendo colhida agora. Todo mundo está vendo aí, isso é assunto diário no meio do agro, né? De que nós esperamos uma quebra muito grande da safra, especialmente aqui na nossa região, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, né? São os estados mais afetados aí pela estiagem e posteriormente por essas ondas de frio que nós tivemos aí nas últimas semanas, né? Então a quebra de safra vai ser bastante significativa de milho. Com a quebra de safra nós teremos obviamente uma oferta melhor e o menor, e o milho obviamente continuará em preços elevados, né? Nós temos medo até com relação à questão de abastecimento, né? Essa questão é uma questão muito séria, porque se a quebra for da ordem de mais de 20 milhões de toneladas aí, que é o que está até se projetando agora, a Conab fala em uma colheita em torno de 66 milhões de toneladas, mas tem alguns analistas com essas últimas notícias climáticas aí que falam que em até menos de 60 milhões de toneladas. Nós teremos que reduzir a exportação, isso é o único caminho, porque nós temos aí uma previsão de exportar quase 30 milhões de toneladas, né? E ainda importar alguma coisa de grão. O Brasil já está importando, né? Sim, só que sim. A importação ela se limita também à questão de preço de logística, de dólar, né? Cotação de dólar e tudo mais. Então, existem alguns fatores até que estão sendo tratados aí junto ao Ministério da Agricultura, Casa Civil, para que a gente consiga também tirar algumas barreiras aí com relação à importação, né? Reduzir alguns impostos e tal. Mas o principal é isso, né? Mas nós já vemos sinais, por exemplo, das tradings fazendo o que se chama de washout, né? Que digamos assim, recomprando o que foi exportado, né? Porque a cotação no Brasil está tão alta do milho que está valendo a pena tu cancelar os contratos de exportação e vender esse milho aqui, né? Pagando a multa desses contratos e vender esse milho aqui. Então isso nos traz um certo alento, pelo menos em ter disponível o grão, né? Mas por outro lado nós temos que pensar o seguinte: segundo semestre, tradicionalmente o consumo de carne suína aumenta, a demanda aumenta e o preço do suíno aumenta. Isso aí é histórico, especialmente quando a gente vai se aproximando do final do ano, né? Que a carne suína ela é a preferida aí dos festejos de final de ano, né? E ainda tem um outro fator que, mesmo que a gente esteja vacinando ainda relativamente devagar a população, né, para a Covid, à medida que a população for vacinando, a economia a gente espera que vá voltando ao normal, vá reaquecendo, né, e que o poder aquisitivo também seja restabelecido em algumas camadas da sociedade, né? Essa é a expectativa, né? Essa é a expectativa. A gente não pode esquecer que esse é um problema muito sério, né, não só para a suinocultura, mas para todas as cadeias, né, justamente essa questão do empobrecimento da população, né, do desemprego, e tudo isso aí afeta, obviamente, o consumo, né, mas a gente tem essa expectativa, né, de que à medida que a vacina for avançando, e é a promessa de muitos governadores, a maioria dos governadores estão dizendo que até setembro
toda a população vacinável terá pelo menos a primeira dose, né? Isso com certeza vai ajudar a economia de modo geral e deve ajudar também a cadeia de suínos. Então, assim, em relação ao primeiro semestre de 2021, eu acredito que o segundo semestre ele vai continuar com um custo alto, isso aí não tem jeito, né? O custo de produção realmente não tem nenhuma perspectiva de que baixe significativamente, mas eu acredito que o suinocultor vai conseguir vender o seu suíno num preço um pouco mais alto que permita alguma margem ou pelo menos não ter prejuízo. Yuri, você falou de aumento das exportações, mas por outro lado, com a queda da produção do milho, pode haver uma retração, pode ter que segurar essas exportações. Como é que fica isso na cabeça do suinocultor, hein? Bom, das exportações de milho, quer dizer, né? Exatamente, quer dizer, nós temos aí o milho que pode vir a faltar. Ele o mercado de suinocultura tá cada vez melhor lá fora, tá vendendo bastante, né? E de repente ele olha e fala, peraí, eu tenho quem quer comprar o meu produto, mas ao mesmo tempo pode ser que eu não tenha alimento suficiente para ter esse produto para vender lá fora. Bom, o que nós temos aí com relação a todo esse mercado, né? E até fazendo um paralelo com a própria cadeia de suínos, que é uma cadeia muito longa, né? Isso é importante a gente sempre destacar, é uma cadeia... se eu inseminar uma fêmea hoje, eu vou demorar quase um ano aí para entregar o cevado, né, o suíno terminado, né, para abate que eu produzi dessa fêmea, né? Então, para eu sair da atividade não é fácil, né? E assim como para entrar também ela demora um pouco, né? Então, digamos assim, tudo que vai ser produzido até o início do ano que vem já está na barriga das fêmeas, já está em alguma fase na produção. Né? Isso. Então, a oferta a gente não tem como controlar de forma muito rápida. A questão do mercado de exportação de carne suína, ele também é um mercado bastante complexo, porque além dos fatores relacionados a dólar, né, e a competitividade, que o Brasil é bastante competitivo, existe uma série de questões sanitárias. Por exemplo, a China, que é o nosso maior comprador, ela só compra de frigoríficos que sejam habilitados para que vendam para a China. E para se para o frigorífico, existe todo um sistema de rastreabilidade que não é fácil de montar. Né? Então, também existe uma série de exigências que não são todos os frigoríficos, não são todos os produtores que conseguem cumprir num curto espaço de tempo. Então, assim, o que a gente espera em termos de exportação para esse ano ainda? A China, a gente está vendo, ainda está comprando muito, mas ela está recompondo o seu rebanho também de suínos, isso é um ponto importante. A gente tem muitas informações até desencontradas da China com relação a rebanho, a que ponto mas o fato é que ela continua comprando muito. Ela já representa quase 60% das nossas exportações de carne suína, e a gente entende que nesse segundo semestre ela deve comprar mais ou menos o que ela comprou no segundo semestre do ano passado, e fechar o ano com um percentual em relação ao ano passado em torno de 10, 15% a mais. Tá? No acumulado do primeiro semestre, ela realmente comprou muito mais do que no primeiro semestre do ano passado, foi quase 30% a mais, mas nesse segundo semestre a gente entende que vai haver uma redução de crescimento em relação ao ano passado, porque o segundo semestre do ano passado foi muito bom, foi muito boas vendas para a China. Né? Então, eu diria que o mercado externo ele tem nos ajudado, ele é uma forma de enxugar um pouco o mercado interno e permitir que o produtor ajuste a nossa demanda do mercado interno, né? Então, o que nós precisamos hoje é desenvolver mais, né? Aproveitar essa oportunidade da carne suína estar barata em relação a outras carnes, como é o caso da carne bovina, né? A carne suína hoje está muito mais barata, e isso, se a gente olhar também o preço do boi em relação ao preço do suíno, a gente observa isso também, a diferença nunca foi tão grande, né? E isso tem ajudado a ocupar mais espaço nas gôndolas dos mercados, né? E tem todo um trabalho da cadeia em relação a isso, né? Desenvolvendo cortes, né? Melhorando a apresentação da carne suína,
Então, se por um lado a crise ela traz uma margem menor para o produtor, né, vendendo o seu produto às vezes mais barato, muito barato, por outro ele abre esse espaço de conquistar mais a mesa do consumidor brasileiro, né? Ele começa a ver a carne suína como uma opção para o churrasco, como uma opção para o dia a dia, não somente final de semana, não somente festa, né? Uhum. Então isso também é uma coisa que a gente tem que aproveitar nesse momento de crise. Você falando da China aí, com quase 60%, né, nós estamos exportando quase 60% para a China. Essa dependência de um mercado apenas, isso não chega a ser assustador, não? Por um lado é bom, porque você tem um grande comprador ali, mas por outro lado, quer dizer, eles tiveram um problema com a peste suína africana, mas com certeza já estão recompondo esse plantel deles, a coisa lá já deve estar adiantada nesse sentido, né? É preocupante. Nós já tivemos essa situação no passado com outros países, como foi o caso da Rússia. A Rússia era o nosso grande comprador até 4 anos atrás. Ela chegou a representar aí 40% da nossa exportação. E a Rússia hoje, para te ter uma ideia, ela não compra nada mais do Brasil, né? Pelo contrário, a Rússia hoje é um grande produtor de suínos, cresceu muito o seu rebanho lá e até está exportando, né? A China é o seguinte, Divino, existe uma diferença em relação a outras dependências, como foi o caso da Rússia, quando a gente fala da China. A China ela passou a ser um grande importador por conta da questão da peste suína africana, mas ela está aumentando muito o consumo interno também, né? Então, em paralelo a isso, nós temos aí um ciclo de crescimento da China que ele é baseado no consumo, em agregar mais pessoas à classe média chinesa. E nós estamos falando de um país que tem 1,5 bilhão de habitantes, né? É um planeta, né? Muitos chamam de planeta China, né? E então a gente entende, alguns analistas até falam que nos próximos anos a tendência ainda é de crescer a demanda chinesa por carne suína crescer mais do que eles consigam produzir lá. Então eles não devem ser autossuficientes tão rapidamente, não, tá? Uhum. Isso aí, vários analistas já demonstram isso, e os números têm demonstrado isso também, né? O Brasil também, embora o Brasil seja dependente da China para exportar sua carne suína, a China não é tão dependente do Brasil. Hoje nós representamos em torno de 11% do que ela compra, né? Se por um lado nós vendemos quase 60% da nossa exportação, nós só representamos 11% do que ela compra. Os grandes vendedores para a China de carne suína são Estados Unidos e União Europeia, especialmente a União Europeia. E nesse ano, olha só como é que é interessante. No primeiro semestre, a China comprou menos em relação ao ano passado da União Europeia e dos Estados Unidos e comprou mais de nós, tá? Mas o que levou a isso? Eles gostam da gente. O que levou a isso é competitividade, né? A carne suína é uma carne competitiva, né? Nós somos, o suinocultor brasileiro é muito competente em produzir, tem produtividade, né? E acaba sendo mais competitivo. Então ela compra também por conta disso, por conta das questões sanitárias, né? O Brasil tem um status sanitário na suinocultura, na bovinocultura, em toda atividade pecuária praticamente, né? É um dos melhores status sanitários do mundo, né? Ele é competitivo, é compatível então, com o americano e com o europeu, esse status? Totalmente. O nosso grande concorrente no mercado internacional em termos de custos é os Estados Unidos, né? Então, e a gente tem sido competitivo. O que nos preocupa, Divino, nesse momento é justamente essa alta do milho, né? Tudo bem que a alta do milho ela é uma alta internacional, né? Mas para nós aqui, até em função do dólar, ela está pesando muito, né? Então isso acaba, se isso persistir no médio e longo prazo, pode nos tirar um pouco da competitividade, porque nosso custo vai ficar muito elevado, né? Então a gente espera que o Brasil recupere aí, que não tenha outros problemas climáticos aí na próxima safra, né, 2021-22, que vai ser plantada agora em outubro, né? E aí depois tem a segunda safra, que é a grande safra de milho. A gente espera que a gente tenha uma recuperação, né, dos volumes, não continue com um custo elevado, que isso aí acaba desgastando e tirando um pouco da nossa competitividade, né? Mas enfim, com relação à China, nós temos que ter um bom relacionamento diplomático com a China, isso é muito importante. Ela não é só o nosso maior parceiro comercial da suinocultura, ela é o nosso maior parceiro do agro, né? Isso, como um Basta todo, ver né? o quanto que a gente exporta de soja para a China.
e tudo, né? Tudo. Então a gente tem que manter uma boa relação com ela, isso também é importante. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. O que é mais importante hoje? Abrir novos mercados lá fora ou buscar consolidar ainda mais a carne suína no Brasil? Excelente pergunta, Divino. Bom, lá fora eu acho que nós temos que continuar trabalhando bem, né? Atendendo esses mercados aí mais exigentes, tirar um pouco da China não, distribuir melhor a nossa exportação, né? Existem alguns mercados em potencial para conquistar lá fora, que é o caso da Coreia do Sul e é o caso do México, que são dois grandes compradores, embora os volumes deles não se comparem com os da China, mas são dois grandes compradores e que pagam muito bem, além do Japão, né? E esses mercados eles vão ser conquistados à medida que a gente vai avançando na questão das áreas livres de febre aftosa sem vacinação, né? Você viu agora há pouco tempo, né, Rio Grande do Sul e Paraná se juntaram a Santa Catarina como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Em breve, Goiás também vai entrar nessa turma, né? Isso é muito importante. E isso dá um diferencial grande, né? Que no médio prazo a gente entende que vai ampliar nosso mercado de exportação. Porém, Divino, o nosso grande mercado em potencial, e ainda é o grande mercado percentualmente que a gente vende, é o mercado interno. Ainda 78%, 80% da nossa produção vai para o mercado interno. Esse é o grande mercado que nós temos aí para a carne suína, e já está sendo desenvolvido um trabalho há alguns anos pelo setor, especialmente pela BCS e suas filiadas. Aqui em Goiás nós temos a AGS, né, que é a Associação Goiana de Suinocultores, e também temos a Agigo, que faz parte desse sistema, né? E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente tem pouco recurso, né? A gente não tem tanto recurso para marketing, mas vai se fazendo um trabalho muito bem consolidado de desenvolvimento de cortes, de melhoria de processos nos frigoríficos, no varejo. Basta você ir no supermercado hoje, né, Divino, e comparar o que era 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você ia num açougue, no supermercado, e você só tinha a opção lá da costelinha e do lombo e o pernil inteiro. Né? Basicamente era isso. Era. Hoje, exatamente. Tinha que levar o pernil nas costas. Exatamente, de tão grande. E hoje não, exatamente. Hoje você já vai em alguns supermercados e o consumidor tem que exigir isso mesmo. Você vai em alguns supermercados, já tem picanha suína, já tem alcatra suíno, né? Eu não vou fazer propaganda aqui de nenhum supermercado, mas tem alguns supermercados que trabalham melhor, né, nisso. Hoje já está trabalhando até alguns nichos de carnes diferenciadas, como é o caso do Duroc, que é uma raça que dá marmoreio na carne, né? Então, assim, tem se trabalhado dentro da cadeia, né, desenvolvendo mais para o lado da carne in natura, né, porque isso é um ponto importante também, Divino. O brasileiro ele consome somente 17 quilos per capita ano, e 70% dessa carne ela é processada, ela é industrializada, seja na forma de presunto, linguiça, né. Então nós temos um potencial de desenvolvimento da carne in natura, que é a carne mais saudável, que é a carne do dia a dia, né, enorme, e isso tem acontecido. Nos últimos 5 anos nós aumentamos aí quase 3% o consumo per capita ano. Isso é muito, quando a gente observa que é uma cadeia extremamente longa, que o crescimento dela ele tem que ser sustentado em cima de uma demanda que também tem que crescer no mesmo ritmo, né? Bom, você falou de 17 quilos ano. Existe um alvo, existe um objetivo, um número maior do que esse para ser atingido? Ano, tá, Divino? Eu acredito que nesse ano a gente deva se aproximar aí dos 18 quilos, tá? Eu acho que a gente vai crescer quase 1 quilo per capita ano, que é muito. 1 quilo per capita ano, Divino, só para te ter uma ideia, ele representa mais ou menos 90 mil matrizes de suínos, tá? E 90 mil matrizes é praticamente o rebanho de Goiás. Que isso, é muita coisa. Rebanho tecnificado, então é muita coisa. Então o crescimento ele tem que ser lento mesmo. A gente não consegue fazer um crescimento
Aliás, o Brasil cresceu demais nos últimos anos. Se a gente for observar nos últimos 5 anos, o Brasil cresceu 30%. Nenhuma outra proteína cresceu tanto a produção nesses últimos 5 anos, também baseado no consumo interno. Você tem o comparativo aí do consumo da carne bovina e do consumo de aves, em comparação aí com suínos? No último ano, tá, a carne suína chegou em 17 quilos, a carne bovina chegou em 26, olha que a carne bovina ela já foi 38, por aí, está em 26, foi em 26, então o suíno já começa a se aproximar do bovino. E o frango chegou a 45 quilos per capita ano, mais ou menos, tá? Então, assim, o brasileiro, ele consome muita carne. Se a gente for somar todas as carnes, o brasileiro consome em torno de 90 quilos per capita ano. É muito. Se a gente comparar, por exemplo, com a Europa é mais ou menos uns 100 quilos, Estados Unidos é uns 110 quilos, né? Então o brasileiro é um grande consumidor de carne. Só que nós temos ainda uma grande parcela da população brasileira, né, que consome muito pouca carne por questão de poder aquisitivo, né? A gente sabe que não é todo mundo que consegue consumir carne todos os dias, infelizmente. Então, na hora que nós agregarmos essa parcela grande da população, e a gente viu isso no auxílio emergencial ano passado, Divino. E isso é um ponto importante para a gente destacar aí quem é do agro, tá? Quando veio aquela injeção foi praticamente 300 bilhões de reais que foi injetado ao longo de 6 meses, né? Naquele auxílio emergencial grande lá de 600 reais, foram feitas algumas pesquisas que demonstraram que a maior parte desses recursos foram gastos com alimentação, especialmente proteína, né, carnes, né, todas elas. E a carne suína foi muito beneficiada por isso. Então a gente, um dos focos do trabalho de aumento de consumo é justamente sobre as classes menos favorecidas, né, que elas realmente, no momento que elas melhoram um pouco a condição de vida, a condição de poder aquisitivo, elas começam a se alimentar melhor, e a alimentação melhor, ela é baseada na proteína animal também, né? Então esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, né? Como tudo, né, Divino, a gente tem que olhar sempre para o todo, né? Exatamente. Todo, como que está a economia, como que a gente deve se movimentar. Vamos torcer para um país melhor aí no futuro. Yuri, chegamos ao final do nosso tempo e eu agradeço assim, imensamente a sua disponibilidade, estar conosco aqui mais uma vez e numa data tão especial, né? Se você quiser deixar aí uma mensagem para os suinocultores, fique à vontade. Bom, deixar um grande abraço aos suinocultores do Brasil, e especialmente de Goiás, e mais especialmente ainda de Rio Verde. A região de Rio Verde hoje é uma referência mundial na produção de suínos, não somente pelo volume, mas pelo nível de tecnificação e de competitividade, né? Importante destacar, Divino, que Rio Verde, o município de Rio Verde, é o segundo maior em produção de suínos, em rebanho de suínos, né, do Brasil. Só perde para o município de Toledo, no Paraná. Olha então só. É uma atividade extremamente importante para a nossa região, que gera muitos empregos, gera renda e produz uma carne de qualidade que não só é consumida aqui, mas é exportada para vários países também. Então, todos os suinocultores de Rio Verde e do Brasil estão hoje de parabéns, né? Estarão de parabéns. Na verdade, todo dia é dia do suinocultura, né? Dia 24 foi escolhido, mas é uma atividade que realmente não tem hora, não tem dia, e todos os suinocultores estão de parabéns por por conduzirem, né, essa atividade tão importante aí, do ponto de vista econômico e social para o país. Um abraço a todos os suinocultores aí, especialmente os de Rio Verde. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.